Se tudo der certo, vai ser essa parada aí. Eu tô com um monte de livro em cima de mim hoje, porque eu estava olhando aqui referências e vendo em que nível de profundidade que valia a pena a gente ir. Dá para fazer essa leitura de hoje muito rasa e direto ao ponto, e dá para fazer ela com um pouquinho mais de profundidade. E eu, como sempre, né, quero fazer ela um pouquinho mais de profundidade. Então, eu acho que vai dar tempo, mas vai ser animado. Então, vamos que vamos. Raga dirogan satatan shaktan sheshakaya prasutana sheshan autsukya moharatidan chakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus, como se vocês não soubessem. E hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 5, o nosso capítulo Drava Dravya Vijnana, então o conhecimento das substâncias líquidas, né? Aqui do Ashtanga Hridayam Sutrasthana. E na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre cerveja, né? Sobre bebidas alcoólicas de forma geral e surá de forma específica. Por que surá não é Heineken, né? E os efeitos desse negócio no corpo, né? Quem que poderia tomar isso, para que serve, para que não serve. Então, os cuidadinhos que vocês têm que ter, considerando que... Deixa eu botar isso para eu ouvir o ambiente, porque senão eu fico gritando aqui, crente que ninguém está me ouvindo. Não tenho retorno. Então, para que servem essas bebidas, para que elas não servem, e os cuidados que você tem que ter, né, os vidhi que você tem que seguir, as metodologias de consumo que você tem que seguir, para você se beneficiar dos benefícios sem sofrer os malefícios, que é o mais difícil com bebidas alcoólicas. É o mais difícil, né, na vida, na real. Porque quando a gente começa a fazer uma coisa que a gente acha que é boa, saudável, entre aspas, a tendência das pessoas é querer fazer aquela coisa o tempo inteiro. Então dizer, Matheus, brócolis é bom, então agora eu só como brócolis. Aí começa a ter um monte de distúrbio de excesso de brócolis, né? Vocês que estudam a Ayurveda já aí há décadas, né, e milênios, vidas passadas, inclusive, já estavam lendo os Samhitas, provavelmente. Matheus, fiz uma regressão e vi que na vida passada eu sabia sânscrito. Então, seja bem-vindo ao grupo, né? Vocês têm que tomar muito cuidado para vocês não pegarem nessa essa vertente do então pode. Então cerveja pode. Então eu vou pro churrasco, encho as cornetas de cerveja e aí acho que tô tipo bombando no Ayurveda e não tô, né? Então tem sempre efeitos colaterais, é sempre um cadinho mais complicado do que a maioria das pessoas gostaria que o mundo fosse, né? A gente queria que fosse só uma série de tabelas do dosha, né? E o que pode, o que não pode. E a gente está vendo cada vez mais que o caldo está engrossando e que o bagulho é tenso, né? Como dizem meus amigos cariocas. Então, vamos continuar nessa parada aqui. Hoje a gente vai ler, idealmente, dos slokas 68, passando 69, 70 e concluindo 71, que é bastante sloka. Mas como eles são só tipos de álcool e as características desses álcools e para que eles servem, eu acho que vai estar de boa, né? A gente não é aula de cervejaria artesanal, né? Vocês não vão sair daqui sabendo fazer nada disso, por enquanto, né? Lá no futuro, quem sabe, a gente aprende, né, um pouquinho sobre a savarista, como é que faz, como é que produz. Não é minha especialidade, eu não sou incrível em Baixedia Kalpana, como também não sou incrível em Draveguna, porque não decidi não me aprofundar tanto nisso. Tem pessoas que são muito... Eu tenho colegas médicos que não são tão bons de clínica, mas são muito bons de ervas, né? E não adianta, né? Como a Ayurveda é absolutamente complexo, não sei se já deu para perceber, a tendência das pessoas é mesmo se especializar. É entender o que eu gosto, o que é mais natural para mim. Eu tenho amigos que são incríveis em produção de remédio, por exemplo, e são péssimos em diagnóstico, né? São tipos de mente diferentes, né, para fazer essas coisas. Então, quando eu vejo pessoas por aí que falam que sabem Ayurveda, astrologia, pulso, tudo, eu falo, caraca, tu sabe tudo? Tipo, a pessoa às vezes é um gênio e eu preciso, né, honrar que existem gênios, não é todo mundo que tem as limitações que eu tenho, mas é muito difícil, assim. Realmente como fala isso? É uma conquista, é um accomplishment, assim, que não é comum, né, no mundo. Então, vamos ver, né? Eu acho que a gente vai conseguir, vamos ver se a gente vai conseguir.
passar daqui do 68, 69, 70 e 71, uma pincelada, né, em alguns tipos diferentes de álcools para vocês entenderem mais um pouquinho o nível de complexidade que esse negócio fica. E os Shlokas 68 até 71, eles dizem o seguinte: Tadguna varuni hridyal laghus tikshna nihanti cha shulakasava mishwasa vibandhadmana pinasan nati tivra madalagvi pathya vaimita kisura vrane pandu maye kushthe nachatariyam virudhyate vishtambini yavasura gurvirukshatri doshala yatadravyagunorishta sarva madhyagunadikaha grahani pandu kushtarsha shopha shoshodarajvaran hanti gulma krumiplihna kashaya katuval talaha. Tentei iluminar à medida que eu ia lendo, porque eu me dei conta na primeira frase que eu achei que vocês podiam se perder. Então tentei meio que ajudar, não sei se complicou mais ou se ajudou, mas enfim, vou aprendendo aqui, né? É muito sânscrito, né? Então, vamos transliterar essa parada primeiro. Cadê? Acho que tá. Tadguna, que letra que tá? Helvética. Varuni, Hridya, Tadguna Varuni Hridya, Laghu Stikshana, Nihanti Cha, Shula Kasa Vami Shvasa Vibandha Dmana Pina San 68. Maravilha, vamos em frente. Nati Tivra Mada Lagvi Pathya Bai Bhita Ki Sura Vrane Pandva Maye Kurshthe Nachatiyar. Tem alguém com o microfone aberto. Mabel, é você. Chatiartam. Aí eu já me baguncei aqui, ó. Não dá para fazer 4 coisas ao mesmo tempo, né? Chatiariam. Virudhyate. 69. Vishtambhini Yavasura Gurvi. O que toma mais tempo é isso, né? Já repararam? A gente fica aqui, imagina quantos shlokas eu podia estar lendo. Uruksha, Tridosha, lá. E para terminar, Yatha Dravya Gurno Rishta Sarva Madhya Gunadhi
Kaha. Gente, o louco da rua hoje, ele tá muito revoltado. Acho que ele vai passar gritando daqui a pouco aí. Grahani. Pan. Do. Kush. Tarsha. Grahini pan do kush tarsha. Shopha. Shorsho. Dara. Juaran. Darajuaran. Hanti. Gulma. Krumi. Krumi. Plihna. Fica demais. Krumi Plihna. Kershaya. Kertu. Vatala. 71. Maravilha! Então vamos voltar tudo e vamos começar do começo. Então, a gente vai continuar agora a falar de bebidas alcoólicas diversas, né? Muitos tipos de bebidas alcoólicas e as suas propriedades. Então, agora, nesse Slokita aí, deixa eu me posicionar aqui, maravilha. Ele começa, Tadguna Varuni. Então, Tadguna é a palavra tat e a palavra guna. Tat é um pronome demonstrativo, né? Esse, isso e tal e tal. Então, Tadguna significa esses gunas, essas características, Varuni. Varuni é o nome de uma bebida alcoólica, tá? Varuni é o nome de uma bebida alcoólica. E aí ele começa falando assim, o Varuni, que é uma bebida alcoólica, a gente vai tentar entender que negócio é esse, ele é Tadguna, ele tem essas características. Quais características? Essas quais? Essas quais? Você precisa saber isso. Essas características que eu acabei de falar no sloka anterior. Então, quando ele fala Tadguna, ele está falando Tadguna Varuni, ele fala o Varuni tem umas características muito parecidas com o que eu acabei de falar. O que ele acabou de falar no sloka anterior, que a gente viu na nossa leitura da semana passada, tá? Então, você tem que saber isso aqui, não é à toa que eu peço para vocês revisarem esse troço, né? Meu laptop não está querendo fazer o que eu quero, mas você precisa saber o que aconteceu na semana passada, porque agora ele vai falar assim, ó, o Varuni tem essas características aí que a gente viu. Ele não vai falar tudo de novo, do zero, todas as características, mas você pode partir do princípio, e ele vai partir do princípio que você acabou de ler, né? Porque é o sloka que acabou de acontecer, não foi uma semana de intervalo, né? Idealmente entre uma leitura e a outra, que isso aqui está fresco na tua cabeça. Então ele fala, olha, nem vou ficar repetindo aqui tudo que eu acabei de falar. O Varuni Tadguna, ele é parecido, ele tem características parecidas, essas características aí que eu acabei de falar. O que é o Varuni? É complicado. Varuni é complicado, tá? A palavra Varuni tem algumas divergências doutrinárias e tal, né? Muitas pessoas acreditam, né? Falam que é o destilado que a gente faz da tâmara, né? O destilado da palma. Então, muitas vezes na Índia eles fazem destilado da palma, só que não é a palma da tâmara, é a palma do coqueiro também. E eles chamam isso de toddy. O toddy, que vocês bebem, o Todd, sabe o todinho? Então, a palavra toddy, ele na verdade, não sei se foi daí que tiraram, que é Nestlé, eu não sei se é Nestlé que tirou esse negócio, mas existia essa bebida tradicional na Índia que chama toddy. E o toddy, ele no Gujarat, por exemplo, ele é feito de coco. Ele é feito de coco. Então, ele é um fermentado da água de coco, que é até proibido no Gujarat, porque esse Gujarat que eu falo é um estado da Índia que foi onde eu morei nesses anos todos. Então, no Gujarat, ele é um estado seco, né? Não é proibido a venda de bebidas alcoólicas. Né? Essa é a lei, pelo menos. Né? Na prática, dizem que é um dos estados mais molhados que tem na Índia. Como tudo na vida é assim, né? A gente proíbe, aí o pessoal faz mais. Então, o Varuni, ele é chamado muitas vezes de toddy, que é essa bebida que ela é um fermentado
de vários tipos de plantas potenciais diferentes. Normalmente de plantas doces, né? Como é o coco, como é a tâmara. Então, tem muitos autores que falam que isso aqui é tipo um destilado de tâmara. Que nem a gente faz um destilado da cana-de-açúcar, né, no Brasil, e aí a gente chama isso de cachaça. Então, o toddy, ele pode ser um destilado da tâmara ou ele pode ser um fermentado de plantas diferentes. É uma bebida alcoólica. Se você botar no dicionário, eles chamam isso de spirit, e normalmente spirit são aquelas... é álcool mais pesado, né? Aquele álcool que é destilado, que a gente chama, né, de bebida destilada. Então, mas isso é uma discussão, exatamente o que é o Varuni. Dependendo do lugar, vão te falar coisas diferentes. E ele tem propriedades parecidas com o Surá, que a gente acabou de ver ali atrás, tá? Ele é Hrudia. Hrudia, a palavra Hrudia vem de Hrud, né? Hrud significa coração. Então, Hrudia poderia ser traduzido talvez como cardiotônico, né? Eles às vezes traduzem isso como estomático em inglês, né? E eu não concordo tanto com essa versão. Mas como ele é cardiotônico, tudo que tem aqui nessa região, na cardíaca, passa esôfago, passa tanta coisa, né? Que você pode até pensar que não é só o coração, entendeu? Não é só o músculo do coração. É essa região toda cardíaca. Então, seria um cardiotônico, alguma coisa assim. Laghu Tikshna, então a palavra laghu significa que ela é leve, então ela é fácil de digerir. Lembra sempre quando eu falo laghu ou guru, eu não estou falando do peso do negócio, não vou botar ele numa balança e ele vai pesar mais pesado ou pesar mais leve. Estou comparando chumbo com plumas, não é isso, tá? Pode ser 1 litro de uma bebida e 1 litro de outra bebida. As duas vão pesar 1 quilo, imagina que elas têm a densidade parecida com a água. As duas pesam 1 quilo, só que uma é laghu, a outra é guru. O que significa laghu e guru? É pesado para digerir e laghu é leve para digerir. No caso aqui, o Varuni, ele é laghu, ele é leve para digerir. Esse sa aqui, para vocês que têm interesse em sânscrito, lagustikshana, esse sa aqui, na verdade, ele é um sandhi, né? Isso aqui é laguhu tikshna. Então, esse sandhi é um visarga, na verdade, e esse visarga ele vira S, e o S junta ali no sandhi. Para quem não está estudando sânscrito, isso não faz a menor diferença. Tikshna significa que ela é intensa, né? Então, parece ser um álcool relativamente forte ou intenso, né? Essa que é a palavra tikshna significa. Muitas vezes também traduzido como penetrante. Não gosto, já cansei de falar para vocês. Não gosto da palavra penetrante. Acho que penetrante tem muitos sentidos que a palavra tikshna não necessariamente tem. Tikshna significa forte, né? Em inglês, muitas vezes a gente tem que traduzir como sharp, né? É forte, afiado, intenso. É mais por aí do que pelo penetrante. Mas às vezes, como ele é muito intenso, acaba sendo penetrante também. Então faz sentido. Nihanti vem da raiz da palavra han. E a palavra han vocês usam o tempo inteiro. Já me viram falar ela 50 mil vezes, mais ou menos, 50 mil vezes. Então a palavra han, o verbo, né, que a raiz do verbo, do dato é han, que vira hanti, hantani, hanti e tal, significa matar, né? Ou destruir alguma coisa, né? Ou diminuir alguma coisa. Então, a gente usa muito isso para falar que ela diminui o vata, diminui o pitta. A gente usa a palavra matar. Ele não está matando o vata, ele não está matando o pitta, ele só está diminuindo, apaziguando. Também é uma tradução que eu acho ok para a gente usar. O que ela está fazendo hanti, nihanti? O que ela está apaziguando? O que ela está melhorando? Ela está melhorando essa linha toda aqui. Então, o Varuni ele pode ser indicado, né, em muitos casos. Que casos? Casos de shula. Shula significa dor, tá? Dor. Então, quando você tem, por exemplo, cefaleia, né? Dor de cabeça, a gente chama cefaleia de shira shula. Shiras é a cabeça, shula é a dor, tá? Então, o que ela ajuda você a fazer? Ela ajuda você a apaziguar a dor. Ela faz nihanti com caça. A palavra caça significa uma doença respiratória que tem como um sintoma clássico a tosse, né? A gente chama o sintoma tosse de cas, pelo som mesmo, né? Cas.
É isso mesmo, que a palavra veio do nome, né? É como tosse, né? Tosse também se eu não me engano, é uma onomatopeia, derivado de uma onomatopeia, né? Tem alguma coisa me beliscando. Vami, a palavra vami é a mesma base da palavra vamana, né? Vocês que já estudaram um pouco mais de Ayurveda, entendem um pouco mais de como é que são os panchakarmas, por exemplo, vocês já ouviram a palavra vamana. A palavra vamana significa vômito. A palavra vami também significa vômito. Tem um sinônimo dessa palavra que chama chardi. A palavra chardi é um sinônimo de vami. Então, essa bebida, o Varuni, ele é bom em caso de vômito, né? Vômito muito intenso, vômito intratável. Você toma Varuni. Em caso de Shwasa, que a gente traduz muito como dispneia, né? Então, uma dispneia que é dificuldades respiratórias, né? Uma série de problemas respiratórios que tem uma base quase invariável de agravamento de Vata Dosha, tá? Vibandha, na verdade, significa bandha, é prender, parar, né? Vibandha é quando você trava o funcionamento de alguma coisa, quando você obstrui o funcionamento de alguma coisa. Inclusive, no comentário, vou puxar o comentário, porque eu fui lá, né? Eu falei para vocês que era um pouquinho mais aprofundado, porque eu fui no comentário. No comentário, que essa brincadeira aqui, é o Ashtanga Hridayam com 2 comentários, do Arunadatta, por exemplo, ele não traduz o Vibandha como é comumente traduzido o Vibandha. O Vibandha, via de regra, significa constipação. Tá? Significa literalmente obstrução. Mas, na maioria dos casos, a gente traduz Vibandha como constipação. Mas, no caso aqui, o comentarista ele é bastante claro, na verdade. Então, eu vou dar uma nerdada com vocês. Segura aí se ficar muito punk, aperta o botão do excesso de nerdeza que eu tento segurar a onda um pouco, tá? Então ele fala assim, ó, ele fala Vibandha Vata Rodaha. Então, Vibandha não é só, aqui nesse caso, a constipação. É todo Vata Rodha. É o bloqueio do fluxo natural de Vata Dosha. Então, em qualquer lugar, em qualquer caso, onde você esteja com uma obstrução no corpo, e essa obstrução dos shrotas ou srotas, ela gera naturalmente um agravamento de Vata Dosha, vocês já me viram falar disso um monte de vezes. Essa obstrução ela pode ser tratada com Varuni. Então, o Varuni, ele abre os poros que estão bloqueados, né? Um comentarista fala Vibandha Vatarodaha. Então, o Vibanda significa bloqueio no caminho do Vata, bloqueios de Vata. E o outro comentarista, ele fala Vibanda Srota Samupalepena Doshadina Mavahan. Então, Srota Samupalepena é quando você tem um bloqueio, você não consegue fluir pelos srotas, pelos canais, tudo que tem um lumen, né? Tudo que tem um buraquinho onde passa alguma coisa, a gente chama de srota, tá? Ou shrota, né? Tem as duas escritas, tem as duas pronúncias. Então, o Vibandha aqui, ele é um pouco mais amplo do que só constipação. A constipação é um tipo de bloqueio no caminho natural de Vata, tudo que eu falei. Mas parece que o Varuni tem um potencial aqui um pouco mais amplo, né? Terapêutico, se você souber usar. Se você não souber usar, ele é uma bebida alcoólica, vai dar mais problema do que solução, na verdade. E depois do Vibanda, ele fala Admana. Admana e Pinasa. O Admana também é um problema que a gente já viu várias vezes, que é um estufamento da cavidade abdominal. Isso também tem uma base, como todas as outras doenças aqui, né? Shula, Kasa, Vami, Shwasa, Vibanda, Admana, Pinasan. Todas elas têm uma base de agravamento do quê? Qual é a base desse agravamento aí? A base do agravamento é um agravamento de Vata Dosha. Né? Então parece que o Varuni ele tem um papel a ser desempenhado num tratamento de um Vata muito agravado. Admana, então, estufamento da cavidade abdominal. Pinasa é um sintoma muito comum quando você tem tipo coriza, por exemplo, né? É uma doença que também chama pratishyaya, né? Quando você tem rinite alérgica, por exemplo, isso normalmente entra aqui dentro desse guarda-chuva do pinas e do pratishyaya. O pinas significa quase literalmente que tem alguma coisa saindo pelo teu nariz,
tá? Então, você está com o nariz escorrendo, alguma coisa assim, isso aí é PNAS, tá? Em inglês a gente chama isso de rhinorreia, rhinorrhea. Eu não sei se isso existe em português, rhinorreia, mas é quando o nariz, quando saem coisas do nariz. Vocês chamam isso normalmente de coriza, tá? Então é isso aí. Esse é o Varuni, tá? Esse cara aqui, Varuni. Beleza, beleza, vamos em frente. E aí, eu adoro falar mal dessa edição aqui do Teshri Kumar, mas, por incrível que pareça, olha que maravilha, por isso que nenhuma tradução é boa, o Teshri Kumar ele está melhor na tradução desses slokas que a gente está vendo hoje do que o nosso consagrado Shrikanta Murti. O Shrikanta Murti, acho que ele erra feio e errou rude aqui na tradução desse negócio. Poucas vezes você vai me ver falando muito mal do Shrikanta Murti. Eu adoro o Shrikanta Murti. Mas o Shrikanta Murti aqui, ele pisou na bola. O estagiário lá dele que transcreveu essa parada pisou na bola. Alguém pisou na bola. Porque ele botou o Varuni, ele misturou o Varuni com o próximo Shloka, que é o Shloka que a gente vai ver agora. Ele misturou, assim, ele esqueceu do Varuni, ele entendeu errado, ele fez alguma besteira, eu acho aqui, ou ele esqueceu de traduzir o Varuni, simplesmente, não sei. Eles fizeram uma cagada, a tradução do Shrikanta Murti, que é a que eu normalmente mais indico, que é esse azulzinho aqui, não tá boa, ela tá zoada. E o Teshri Kumar tá um pouco melhor. Muito melhor é essa aqui que a gente tá fazendo agora, né? Porque aí eu consigo comparar tudo, ir no original da parada e dizer para vocês o que tá zoado e o que não tá zoado. O fato é que existe uma divisão, uma quebra de semântica, né? A gente estava falando do Varuni, agora vai falar de outra coisa. Tem uma quebra nos comentaristas, naquele livro vermelho grossão que eu mostro para vocês sempre, que o Shrikanta Murti ignorou, assim. Ele, tipo, passou batido, ninguém sabe por que até hoje. Pode perguntar para ele lá no Twitter, de repente ele te explica. Mas não sei por quê. Tá? E aí a gente mudou, então. Falou do Varuni, acabou o Varuni. Agora entra outra coisa. E aí ele fala, Nati Tivramada. Então ele já começa com a palavra Tivra. É o centro, né, desse Samastapada aqui. Esse Samastapada, esse conjunto de palavras que formam um campo semântico, ele tem 3 palavras aqui. A primeira palavra é Nati. A palavra Nati é uma negação, né? Não, alguma coisa não muito, não tanto e tal. Nati, não. Tivra, que é o centro da parada. A palavra tivra significa intenso. Intenso, tá? Uma coisa que é muito forte, que é muito intensa, chama tivra. Tivra, madá. A palavra madá significa bebida alcoólica. Então, nati tivra madá não é uma bebida alcoólica muito intensa. Ele já começou dizendo, ó, vou falar para você agora de uma bebida alcoólica que ela nem é muito intensa, na verdade. Lagvi, a palavra lagvi, ela vem da palavra laghu, que significa leve. Então, e essa bebida que eu vou te falar agora, ela inclusive também é leve para digestão, não é pesada para digestão. Patiá, ela é saudável para algumas coisas. Isso aqui é poesia, né? Então a palavra patiá está longe do que ela vai ser boa para, mas eu vou conectar isso para vocês daqui a 2 segundinhos. E aí ele fala, vai bhita aqui. Vai bhita aqui é o nome da plantinha. Essa plantinha aqui, o Baibhita aqui, que é o Bibitaki, ele é uma das 3 que formam uma formulação muito conhecida no Ayurveda, que a gente chama de Tripala. O Tripala, 3, pala, frutas, né? A palavra pala significa frutas. São 3 frutinhas. Uma dessas 3 frutinhas, qual é? É o Bibitaki. Então, o Vaibhitaki, ele é preparado da casca do bibitaque, que é a terminária belírica. Vai fazer sânscrito depois de falar do latim, não dá. Terminalia belírica, esse é o nome da planta, tá? Bibitaque. E ele é um bibitaque surá. Ele é uma bebida alcoólica preparada com o bibitaque, preparada com a terminalia belírica, normalmente com a casca, com várias partezinhas da planta, acho que normalmente é a casca que eles usam para fazer esse fermentado, e ela não é muito alcoólica,
ela não é muito intensa e ela é leve para digerir e ela é recomendada em alguns casinhos. Tem alguns casos para os quais ela é boa. Vamos ver que casos para os quais o bibita aqui ele pode ser utilizado. Primeiro, vrana, vrane, né, no caso aqui. Vrane é o Saptami Vibhakti Ekavacham, para vocês que estudam gramática de sânscrito, e é em caso de vrana. Ele é um locativo, né, singular. Então, vrane, o que é vrana? Vrana é um machucado, né? Em caso de você estar machucada, em caso de você estar com algum princípio ulcerativo, alguma coisa que rompeu a barreira, né, da pele, por exemplo, ou da mucosa, esse Bibitakisura, ele pode ser utilizado aí. Pandu amaye. Pandu amaye é também chamado de panduroga. A palavra amaya, que virou amaye, deixa eu achar ela aqui na transliteração aqui, ó. Amaye vem da palavra amaya. A palavra amaya, a base dela é qual palavrinha? É a palavra ama, que vocês adoram, né? A palavra ama. Você fala, essa pessoa está com ama, essa pessoa está sem ama. É a mesma base, que vira amaye, amanhã, né? Que depois vira amaye. Então, a palavra ama significa doença também. Não só significa coisas cruas que você não digeriu direito, que a gente fala bastante, mas ela também significa doença. Então, se a pessoa está com pandu amayá, que é a base dessa palavra aqui, é pandu amayá. Pandu amayá, por um procedimento gramatical que está lá no Lago Siddhanta Kaumudi, vira o U se converte em va, né? E aí você vira panduvamaye, mas é a palavra pandu e a palavra amayá. E a palavra pandu é uma doença que afeta o fígado. E ela literalmente, o significado da palavra pandu é que a pessoa ela muda a coloração da pessoa. A pessoa fica com uma coloração esquisita, né? Ela fica com uma coloração mais amarelada, né, na verdade, na prática. Então a gente tem uma série de doenças de fígado diferentes que produzem panduroga. E ela é muito correlacionada ou traduzida como anemia, na verdade. Mas é uma tradução ruim, porque não é todo tipo de anemia que gera descoloração, né, na pele da pessoa. Então vocês têm que tomar muito cuidado, porque o Panduroga, a gente algum dia vai se aprofundar em Panduroga mais para frente, no Nidanasthana, no Chikitsasthana. Mas Panduroga é uma doença, ou Panduama é uma doença que ela tem lakshanas específicos, tem manifestações específicas, né? No caso, na pele do paciente. Então, não pode botar anemia. Eu estou falando que muitas pessoas escrevem anemia para você saber, porque você vai encontrar as traduções dizendo anemia, 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 anemia. Se você para estudar anemia, você vai ver que anemia não é uma coisa só. Não existe anemia. Que é anemia? Você pegou uma pessoa, ela está com o quê? A hemoglobina baixa e aí é anemia, entendeu? Não é assim que se diagnostica anemia. Tem vários tipos de anemia diferentes, ferropriva e tal, e não vale entrar nesse critério aqui, porque a doença Pandu, o Panduroga, ele tem especificidades, né? Que são típicas do Ayurveda. Um envolvimento do fígado, por exemplo, um envolvimento quase sempre de Pitta Dosha, né? Como é que fala isso em português? Fisiopatogênese, não sei se você pode falar isso, mas vocês entenderam, né? Na patogenia da doença, você tem um elemento de Pitta Dosha gravado quase sempre ali. E esse Bhibitaki Sura, ele pode ser usado, ele é patia, ele é recomendado, ele é ok, nesses casos de Panduvamaye, então no caso de Panduroga, tá? Em caso de Kushtha, a palavra Kushtha, são uma série de doenças de pele, uma série de doenças de pele que a gente vai ver mais para frente, tá? Tem muitas manifestações diferentes. Nachatiariam, atiariam, é isso mesmo? Eu tenho a sensação, eu fico com o reflexo de falar tiartam, chatiariam, chatiarta, esse aqui tá falando tiarta, eu acho que eu escrevi errado esse negócio. Calma aí, não me crucifiquem ainda. Chatiartam, eu escrevi errado. Eu escrevi ria, mas é tha. Desculpa, gente. Isso aqui foi erro meu de transcrição mesmo da parada. Ih, ele não tá me deixando apagar um negócio? Eita, vou ter que escrever tudo de novo. Calma aí. Devanagari. Cadê ele?
Chatyartham. Pronto, agora tá certo. Bem que eu estava com impulso, estava lendo isso errado toda vez. Eita. Não quero isso. Eu quero Vética. Chatyartham. Chatyartham. Agora ficou mais fácil. Faltou o R, né? Chatyartham. É isso. Acho que agora está certo. Chatyartham. Acho que está certo agora. Beleza. Então, cha atyartha virudhyate. Então, ele é na atyartham virudhyate. O que a palavra atyartha significa? Atyartha significa excessivamente. Excessivamente. Atyartha, a palavra ati significa muito. A palavra ati. Cadê ela? Ati. Ati. Porque isso aqui, ó, na verdade, é a palavra cha mais ati mais artam. São 3 palavras, né? Aí você junta a com a e aí fica cha. O i com o a vira ya. Então vira chatyartham, mas é cha-ati-artam. O cha, ele é um aditivo que a gente vai usar porque ele está fazendo uma lista, né? Vrane cha, pandvamaye cha, kuste cha. Então ele está usando cha só para somar uma lista de coisas aí. E a palavra ati-artam é de ati-artam. A palavra arta significa coisas, né? Bens materiais, enfim, quase tudo é arta, né? E a palavra ati significa muito. Atiarta significa excessivamente. É uma intensidade excessiva, tá? Virudhyate vem da palavra viruddha, né? Virud, que vocês conhecem muito bem. A palavra virud, ou a palavra viruddha, né? Que o viruddhara, no caso, ele é com 2 Ds, por causa de outro procedimento gramatical que não cabe aqui. Mas a raiz dela é virud, com D mudo, com D Holland, tá? E a palavra virud significa desfavorável. A palavra virud significa hostil. A palavra virud significa impróprio, por exemplo. Virudhyate é a forma verbal, digamos assim. Então, isso aqui, tudo que a gente está falando, esse cara aí, o Surá do Bibitaki, que vocês provavelmente nunca vão experimentar isso na sua vida, mas é conteúdo ayurvédico de qualquer forma, ele é na atyartam virudhyate. Ele não só não é muito intenso, ele é nati tivramada, ele não é um álcool muito forte, um álcool muito intenso, como ele é não, atyarta, excessivamente, virudhyate, é desfavorável. Ele não é muito impróprio para o consumo. Ele é um álcool relativamente suave, tranquilo, que não tem contraindicação de maneira geral e que é ainda favorável para uma série de doenças aqui específicas, né? Agora, calma, antes de você ficar celebrando, Matheus, então posso comprar só o Bibitaki Sura e aí eu posso beber só esse negócio todo dia? Não, não pode. Por quê? Ele fala que ele é nan chatyarta virudhyate. Ele não está falando que ele é muito saudável. Ele tá falando, ele não é tão viruda assim. Ele não é tão desfavorável assim. Mas aí no shloka seguinte, ele engrossa o caldo. Ele fala, Vistambini, Yavassura. Ele mudou de assunto de novo, então. Eu tô crente que ele já estava falando. Não, ele mudou de assunto. Então fica o comentário de que ele não é tão ruim assim, vai. E aqui ele já está mudando de assunto, ele já está falando do Yavassura. E aí ele fala, Vistambini, Yavassura, Gurviruk Kshatridosha lá. Então agora a gente vai falar do Yavassura. O Yavassura, a palavra Yava significa cevada. Barley é cevada? Pessoas que falam inglês. É cevada, barley, né, que a gente chama. E aí, que é o que a maioria de vocês gosta, né, que é o Yavassura. O Yavassura, ele, é engraçado que ele mudou de assunto, ele interpolou o shloka. Deixa eu ver como é que ele está aqui no originalzão, porque eu, para variar, não preparei incrivelmente, né, como eu nunca faço. Shulana Tierta Vrané, Vistambini Yavassura. Tá junto também. Tá bom, muito Loki, mas é isso que aconteceu aqui. Tá, então o Yavassura, ele é o surá, ele é a bebida alcoólica lá, feita de Yava.
A palavra Yava tem dois significados, né, básicos. O primeiro é barley, que é a cevada, e tem pessoas na Índia, que não são muitas pessoas, mas uma delas é um dos meus gurus, é o Dr. Srinivasa Madhyacharya, que ele adventa a hipótese de que o Yava não é o barley, não é a cevada. Ele diz que o Yava é a quinoa. E é uma viagem do Dr. Acharya. Quase ninguém concorda com essa parada, mas por acaso ele é um dos meus professores, né? E ele falava, existe uma espécie de quinoa, porque o cara viajou a Índia inteira e conhece um monte de coisa, né? O cara tá fazendo Ayurveda há 40 e tantos anos. Então, ele fala, tem uma espécie de quinoa que é indiana, tipo tradicional dos samhitas, assim, que perdeu-se hoje em dia, e que hoje em dia tem essa quinoa, que é mais dos Andes e tal e tal. Mas tinha um grãozinho, que era tipo uma quinoa, e que isso aqui era o Yava dos Samhitas, que não é a cevada de hoje em dia. Então, fica um parêntese aí, mas é um parêntese bem parêntese, tá? Essa visão do Dr. Acharya é do Dr. Acharya, ela é absolutamente polêmica, e não é todo mundo que suporta isso. Na maioria dos livros, vocês vão ver Yava como cevada. Cevada não é centeio, não, esse negócio? Eu sempre confundo o nome dos negócios. É cevada, tá. Porque o Yavasura, ele é uma tragédia. Ele é muito ruim. Que é esse negócio que, se for cevada, é o que vocês bebem aí hoje em dia, né? Que chama de cerveja. Por que que ele não é muito legal? Primeiro porque ele é Vistambini, né? O Yavasura, ele é Vistambini. O que significa Vistambini? Ele é Vistambha, ele causa constipação, tá? Ele trava a pessoa. Vocês viram lá atrás, né, que a gente falou que o Vistambha, né, ele pode ser tapar o fluxo natural de Vata Dosha e tal e tal. Deixa eu até ver se os comentaristas falam alguma coisa mais sobre isso. Vaiman, Tivramadham, isso aqui já estava. Tatavranadeshu, Chatyarth, não, ele também nem comentaram nada. Tá. Yava Sura Guna Naha, Vistambhiniti, ele não contribuiu nada, só falou que ela é constipativa mesmo. Yava Pishta Krutam, Madhyam, Yava Sura. Então, o Yavasura, tem alguns comentários que são assim, ele fala assim, o Yavasura é a bebida alcoólica feita do Yava. Sabe quando você vê um dicionário que ele fala garrafa é uma substância que você bota água dentro? E aí você, tipo, meio que não ajudou tanto, você já sabia mais ou menos o que era? Tem uns comentaristas que fazem muito isso. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é o Remadri que sempre faz esses comentários. Eu não lembro agora se é sempre o Remadri, mas tem uns comentários que são muito assim redundantes, sabe? O cara fala, Yava Sura é o Sura feito de Yava. É como tipo um dicionário Aurélio, que não acrescenta muito na vida de ninguém. Então eles não, comentaristas não acrescentaram nada. Eles simplesmente falam que o Yava Sura é a bebida alcoólica feita do Yava e que ela é vistambini, ela é constipativa. Eu não sei se nada disso faz sentido para vocês, mas quando vocês estiverem num nível que vocês estão lendo mais no original e vendo o dicionário e tal, vai fazer. Porque a palavra vistambini, por exemplo, para mim, eu leio ela, eu sei que é constipação. Mas o comentarista, ele pode falar, presta atenção, esse vistambini, ele é bloqueio no fluxo de vata, então ele dá uma aprofundada no sentido. Tem outros que falam assim, é vistambini mesmo. Então é constipação mesmo. Então a sensação aqui é que esse Yavasura, a bebida alcoólica feita da cevada, ela é constipativa, primeiro. Segundo, ela é gurvi. A palavra gurvi vem de guru, significa pesado. Ela é ruksha, ela é ressecativa, né? Ela resseca a pessoa. A palavra ruksha significa secura. E ela é tridosha lá, ela agrava os 3 doshas. Então, esse negócio é uma tragédia. Se isso aqui é a cerveja que o pessoal bebe hoje em dia aí, e Yava for mesmo cevada, que eu não sei se porque né, a gente não sabe, a Yava de não sei quanto tempo já virou outra espécie, aí foi domesticada, aí tem um subtipo de não sei o quê. O trigo mesmo, né? Quantas variedades de trigo tem? Aqui em Portugal tem um trigo que chama trigo de Barbela, que é uma das coisas que eu mais amo no mundo. É pão de fermentação natural de massa-mãe de trigo de Barbela. Eu adoro trigo de Barbela. Mas é um negócio super antigo que tinha em Portugal há muito tempo, foi agora resgatada e tal. Só para vocês saberem, né? Quando você fala trigo, ou pior, né? Você fala glúten, não é sempre a mesma coisa.
tá? E o Yava, ele não é uma espécie, provavelmente. São várias espécies diferentes que vão dar várias bebidas alcoólicas diferentes. Se o Yava tiver alguma relação com esse troço que as pessoas bebem hoje, né, de fermentado de cevada, babou. Porque ela é constipativa, ressecativa, pesada para digestão e agravante dos três doshas. Então, fica claro porque que a gente pode falar de boca cheia, tipo, álcool faz mal para a saúde e tal, né? Parece que os que são mais usados hoje em dia são os piores que a gente tem. E aí eles continuam, né? E aí agora beleza, ele vai expandir a brincadeira. Então ele vai, Yathadravyaguno Aristaha. Então, arista é o nome de um tipo de preparação alcoólica. A gente tem dois tipos de preparação alcoólicas básicas dentro do Ayurveda. Uma chama asava, e o outro chama arista, né? Arista. Então a gente sempre que fala de bebidas alcoólicas, a gente fala de asavarista. Então a gente bota os dois juntos. Asavaristam. Qual é a diferença básica delas duas? Para vocês agora, da introdução, da introdução, da introdução. A diferença básica delas duas é que o arista, ele é com calor. O assava, ele é sem calor. O que significa? Na hora que a gente vai usar ervas para fazer uma preparação alcoólica, a gente faz um decocto das ervas, a gente ferve as ervas. Se você fizer um decocto e você ferver as ervas, você faz um arista. Se você não ferver as ervas e não fizer um decocto, você vai fazer uma infusão fria e fermentar essa infusão fria, você faz uma salva. Essa é a diferença introdutória entre esses dois. Aqui ele não está falando dos dois, ele está falando só do arista. Então ele fala Yatha Dravya Gunaha Aristaha. Então, o arista, as bebidas alcoólicas de forma geral, porque a gente usa a palavra arista para falar de bebidas alcoólicas de forma geral também, tá? Então, as bebidas alcoólicas de forma geral, mas que tem esse nome arista, e é importante vocês saberem, porque eu estou martelando esse nome na cabeça de vocês, esse nome é muito fundamental para a gente desenvolver esse conceito mais para frente. Yatha Dravya Gunaha. Então, o guna, a propriedade do arista, ele vai variar Yatha com o Dravya, com a substância que você usar. Então, a característica dessa bebida alcoólica, ela vai ser a característica derivada da característica das plantas que você usar. Eu sei que isso parece óbvio para a gente, né? Mas não é óbvio. Você tem que parar para entender. Matheus, qual é a propriedade dessa bebida alcoólica aqui? O que tem dentro dela? Tem Yava, Goduma, Bibitaque, não sei o que lá. Aí você vai ver a propriedade desse negócio e você pode derivar uma ideia, né, da propriedade da substância. Ele está meio que dando um apanhado geral, porque a gente já está indo para o final do capítulo, né, para o final dessa parte de bebidas alcoólicas, né? E aí ele está te dando meio que um apanhado geral das bebidas alcoólicas. Daqui a pouco ele vai falar de vinagre, e aí acabou o capítulo. Já estamos chegando no final mesmo. Olha que maravilha. Então, como ele está chegando no final, ele está dando um panorama meio que geralzão para você. Eu não vou ficar descrevendo aqui todas as bebidas alcoólicas do planeta Terra, tá? Então, se você quiser saber a propriedade de um aristam, de uma bebida alcoólica, Yatha Dravya Gunaha. Ela segue as propriedades do Dravya que você usa nela. Você pegou uma planta tem uma propriedade específica, essa propriedade acaba se manifestando na bebida. Ele falou aqui das mais comuns da época, de repente a cerveja de terminália belírica era super comum na época, hoje em dia já não é mais. E ele está te dando ferramentas para você entender outras possibilidades que tem aí pelo mundo, tá? Então, Yatha Dravya Guno Aristaha Sarvamadya Gunadikaha. Então, o aristam, esse tipo de preparação que envolve a gente primeiro cozinhar as ervas e fazer um decocto e depois fermentar essas ervas com umas metodologias específicas. A gente fica na faculdade 1 ano fazendo bebidas alcoólicas e a galera adora, porque o estado Gujarat é um estado seco e aí não pode. Então imagina, né? É faculdade, né? Então é uma criançada de 18, 19 anos pensa, caramba, álcool, né? Não tem chopada, né, em Gujarat. Né? Em Gujarat a galera lá ninguém nunca foi para night, não tem uma boate na cidade inteira, não tem barzinho. Vocês que fizeram faculdade que tinha um barzinho, que tinha happy hour,
que tinha pessoal da chopada, que tinha pegação. Essas coisas não existem, tá? Onde eu estudei. Então a gente fica 6 anos só estudando mesmo, tá? Comendo samhita. E aí, quando no terceiro ano da faculdade de medicina o professor ensina a gente a fazer uma bebida alcoólica, imagina, a turma fica empolvorosa, parece que eles estão numa rave em Ibiza, sabe? E não é nada demais a parada, não tem nem teor alcoólico, é ridículo desse negócio. Mas parece que a galera tá em Amsterdã, sabe? Tipo, eles ficam loucos. E ele está te dando aqui algumas características. Então, primeiro, o aristam, que é esse tipo de formulação, dá para fazer em casa. É muito fácil de fazer aristam. É um fermentado que você bota num jarro lá, deixa fermentar. Não tem um gosto muito bom, é remédio, via de regra. Não tem um percentual alcoólico muito alto. Não é uma parada que você bebe para ficar muito doido, por mais que tenha uns estrangeiros, que eu não vou dizer o nome aqui, mas que lá em Jamnagar, quando chega num momento de carência, eles fazem uns aristam pro Natal, sabe? Tipo, tem estudante de medicina, né? A galera que fez medicina aí da turma sabe como os estudantes de medicina são sempre as pessoas mais saudáveis, né, da sociedade. Então, a galera fica muito louca e faz aristam em casa, que é muito fácil de fazer. E ele fala, Sarva Madhya Guna Adikaha. Então, de todos os Madhyas, Sarva significa todos. Madhya são as bebidas alcoólicas. Guna são as características. Adikaha é o melhor de todos. O maior, o melhor, o mais forte, o mais incrível e tal e tal. Então, o aristam, ele é sarvamadya gunarikaha, ele é o melhor entre todas as bebidas alcoólicas. É o que tem as melhores propriedades de todas as bebidas alcoólicas. Por quê? Porque você bota o que você quer, né, tirar dali. E o aristam, ele é uma metodologia de preparação da bebida alcoólica que faz com que você extraia da planta, por meio da fermentação alcoólica, princípios fitoterápicos, bota um negócio mais bioativo, sei lá exatamente o que acontece. Mas você fermenta e aí a planta ela libera lá as coisinhas incríveis que a gente quer pegar delas. Dentro do Vaisheshya Kalpana, que é uma ciência inteira de preparações, a Savaristam é um tipo de preparação. Mas você pode fazer um macerado, você pode fazer um decocto, você pode fazer uma infusão quente, pode fazer uma infusão fria. Algum dia eu vou ensinar vocês a fazer esse negócio todo, que a gente vai chegar lá, né? No Sharagadhara, na pior das hipóteses, mas aqui nos Samhitas também um pouquinho. E eu estou montando um curso que eu vou ensinar essas coisas básicas de Ayurveda também, que eu estou sentindo falta disso no Vida Veda. Mas o Aristam, ele é uma metodologia de extração dos princípios terapêuticos das ervas, né? Por meio da fermentação alcoólica, tá? E aí, ó, Grahani, Pandu, Kusta, Arshaha, Shopa, Shosha, Udara, Jwaran, Hanti. A palavra Hanti vem lá de... Lembra, a gente acabou de falar essa palavra. Ela vem de Han, que significa matar. Então, o que o Aristam ele tem o potencial de matar, tá? O que essa formulação alcoólica, normalmente de muitas ervas diferentes, é um mix, né, de ervas, um blend, para a galera que é mais chique, é um blend de café, né, um blend de ervas. Você pode fazer uma formulação alcoólica de um blend de ervas aí, e ela tem o potencial de destruir, de apaziguar uma série de doenças. Que doenças? Grahani, primeiro. Grahani é uma doença de absorção, né? De digestão mesmo. A palavra Grahani normalmente significa intestino delgado, né? Muitas vezes traduzido como intestino delgado. É a parte do meio da digestão. Então, é bem ali no meio da digestão. Normalmente, a gente aponta um funcionamento de Pitta Dosha muito intenso ali, muitas vezes correlacionado com o duodeno, o intestino delgado, de forma geral. E são doenças, normalmente, que hoje a gente vê como doenças absortivas, né? Essas Crohn's, síndrome do intestino irritável, normalmente entram aqui no conceito de Grahani. Pandu, acabei de falar de Pandu para vocês. Kusta, acabei de falar de Kusta também, várias doenças de pele. Arsha, são as hemorroidas, já vimos isso extensivamente. Shopa, Shosha, já vimos um monte também, né? Doenças que a gente chama de consumption, a pessoa está muito cansada, está debilitada e tal e tal. O Dara, ascite, né, e problemas de expansão, né, da cavidade abdominal. E Jwara é uma doença que é a doença das doenças, né, a primeira doença que a gente vai estudar, inclusive, quando chegar lá no Nidana-sthana e no Chikitsa, que é uma doença de aumento da temperatura corporal, né, que a pessoa se sente esquisita, né? Não está se sentindo muito bem, e tem uma pirexia, uma elevação da temperatura corporal. Não sei se fala
hiperpirexia. Eita, não sei. A gente fala hyperpyretic em inglês, né? Hiperpirexia. A pessoa está muito quente, basicamente é isso que significa. Ou a pessoa está com edema, né? Edemas diferentes também. Então, problemas digestivos e absortivos, problemas no fígado que geram descoloração, né, da pele, problemas de pele diversos, hemorroidas, por exemplo, problemas que envolvem edema ou falta de energia e a pessoa vai perdendo tecido corporal também, ascite e outras doenças da parte abdominal, e Djuara, que é uma doença de alta da temperatura corporal, é uma sensação de desconforto, normalmente traduzida como febre, né? Eu não sou muito fã de traduzir Djuara como febre, porque eu acho que Djuara é um pouquinho mais complexo. Febre é um sintoma e Djuara é uma doença, né? Então é isso. E tudo isso Hanti, né? O Aristam tem o potencial de melhorar essas doenças todas. Então existe sim um potencial terapêutico e a gente medica, né, os pacientes potencialmente com a Sava e com a Arista, com bebidas alcoólicas que são preparadas para objetivos específicos. Gulma, Krumi, Plihnar, Kashaya, Katu, Vatalaha. Então vamos para o final dessa brincadeira, né? Que mais que essa doença, Que mais que o Aristam ele pode curar? Ele pode curar Gulma, o tipos de formações, né, de crescimento, tipo tumores e tal dentro do corpo. Então massas, né? Massas é uma boa nomenclatura dentro do corpo. Krumi são vários tipos de verminoses, por exemplo, infecções diferentes. Pliha. Pliha é um problema que a gente, como chama isso em português? Pliha significa esplenomegalia? Estou chutando uma tradução aqui, tá? É quando o seu baço tem um problema que o baço ele vai ficando muito grande, tá? Esplenomegalia, talvez seja isso. Então a gente chama de Yakrut e Pliha. Yakrut é o fígado, Pliha é o baço, tá? Então, se eu não me engano, é esplenomegalia, é o nome desse troço, tá? Então, isso tudo pode ser ajudado, curado e tal, com os Aristams. Os Aristams, eles entram muito no tratamento de várias doenças que têm Pitta Dosha prevalente, por exemplo, como a gente já viu aqui, né? Nessa listinha tem várias doenças de Pitta Dosha. E aí ele termina, né? E conseguimos terminar, passei 2 minutos do horário, Kashaya Katu Vatalaha. Então, toma cuidado que o Aristam, essas fermentações, bebidas alcoólicas de ervas diferentes, elas tendem a ser kashaya rasa, elas são adstringentes no sabor. Elas também são katurasa, elas são picantes no sabor. Elas são adstringentes e picantes, e não é à toa que elas são vatala. Vatala significa que elas tendem a agravar vata dosha. Beleza? Então, hoje a gente falou de Varurnin, uma bebida que não sabemos exatamente o que ela é, mas pode ser que seja uma bebida originada de coco ou que ela pode ser originada de palma, né, palma de tâmara, por exemplo. A gente falou de cerveja de Terminalia belírica, que eu acho que ninguém nunca vai beber esse troço na vida, mas né, vai saber se você vai querer fazer essa cerveja. Tem um monte de bibitaque lá na Índia, se você quiser pegar a casca do bibitaque e fermentar, dá para fazer esse troço em casa, não é tão difícil assim. A gente falou de Yavasura, que é uma bebida alcoólica derivada do Yava. Fica aqui um micro ponto de interrogação do que é Yava. Talvez a gente traduz isso muito para inglês como barley, e é traduzido de acordo com o Ricardo Barreto como cevada, porque o Ricardo ficou fazendo assim com a cabeça e eu acompanhei. Eu sou péssimo com essas coisas, mas eu acho que a maioria da literatura acredita que é. E a gente viu como a bebida alcoólica feita com uma base de cevada, ela é uma tragédia, ela não é boa para o corpo. E terminamos falando de Arista, de uma série de formulações específicas que são feitas com ervas diversas, e que ele não está dando nenhum exemplo específico de nenhum aristam aqui. Ele está falando o aristam, ele vai derivar, as características do aristam derivam das plantinhas que você usar. O aristam é a melhor de todas as bebidas alcoólicas, sem dúvida nenhuma, porque ela tem as melhores características, ela é a superior em relação a todas as outras. E aí, para provar que ela é superior, ele mandou uma lista, né? Fez uma carteirada aqui, né? Mandou uma lista de doenças
que você pode fazer Hamti, você pode curar, resolver, eliminar com o uso dos aristams. E aí te avisou também que os aristams, eles são, via de regra, adstringentes e picantes no sabor, e que, via de regra, eles tendem a agravar o Vata Dosha. Belezuca? Então, vou botar aí na tela para vocês quais são os shlokas que a gente vai ver na quarta-feira que vem. E aí, ó, que massa. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar do Mrudvika. O Mrudvika é o vinho. Então, semana que vem, vamos falar sobre o vinho dentro do Ayurveda aqui para vocês. E se der tempo, eu acho que vai dar, a gente vai falar sobre os açúcares também. Então, idealmente, a gente vai falar sobre Mrudvika aqui, depois Sharkaraha, Srushtamutra, beleza. Então, a gente deixa... Eu acho que a gente não vai dar conta de fazer tantas assim na semana que vem. Mas vamos botar até a primeira metade do 75, talvez. Vamos ver o que a gente consegue. Então, vou diminuir Não, é muita coisa. Eu tô pegando confiança em vocês e aí eu tô empurrando, né, o barquinho. Deixa eu botar isso na tela, né? Não custa. Vai que a gente anima. A parte que mais me toma tempo é a transliteração, né? Com vocês, já repararam esse troço, né? Eu não vou parar ela, mas quando o capítulo acabar, no capítulo que vem, não. Vai ter mais. E aí a gente vai poder avançar no tempo real da parada. Pronto. Esses são os shlokas que talvez a gente veja na semana que vem. Recomendo vocês, deveres de casa, vocês transliterarem esse negócio aí. Ah, Matheus, transliterar não serve para nada. Serve sim. Se tiver na dúvida, liga para o Ricardo Barreto, que ele te explica por que serve. Ou para todo mundo que agora está transliterando. Larissa Costa aí está montando o grupão do sânscrito. Então, liga para a galera que é nerd, que a galera te convence. Então, transliterar é o poder para esse momento. Ah, mas não quero transliterar, então não translitera. Mas no capítulo que vem eu vou parar de transliterar. A gente vai ler batidão. E aí vocês vão ter que transliterar por conta própria, porque talvez vocês se percam. Porque eu vou estar falando o Vaminashanam, aí vocês vão falar, mas o que é isso? E se tiver transliteradinho aí no teu caderno, pode ser melhor. Segunda coisa que eu recomendo que todo mundo faça, eu recomendo que vocês revisem isso na sexta-feira e na segunda-feira. Eu estou falando isso já há um ano, né? 2 anos, pelo menos. Se você revisar na sexta-feira e na segunda-feira, você vai estar com isso mais fresco na sua cabeça. Ah, Matheus, eu vou perder o tempo da minha vida revisando sobre cerveja de terminália belírica que não serve para nada? Vai, porque tu tá aqui, tá querendo estudar Ayurveda, a Ayurveda tem cerveja de terminália belírica também. Então, assim, aprende essa bagaça que vale a pena. E terceiro dever de casa, você vai ler um pouquinho essa parada todo dia. Mesmo que seja ritmo lento. Velocidade 1, não tem problema. Lekanam, Rudyam. Tipo, 5 minutos todo dia lendo isso aqui, daqui a pouco você desenvolve o super poder de conseguir ler sânscrito, e aí você vai tirar onda, vai mudar o seu perfil no LinkedIn, vai falar para todo mundo no Twitter e tal e tal. Belezinha, pessoas? Ricardo Barreto, tem dúvidas? Manda brasa. Se alguém tiver mais dúvida, levanta a mão aí, a gente tira as dúvidas e passa a régua. Matheus, perguntinha da praxe. Fala. Tu sabes se o processo de fermentação do Aristam, se, por exemplo, o Sura e os outros vinhos utilizam o mesmo processo de fermentação, casca com uma plantinha, agora não me lembro o nome, sabes se os outros também são fermentados da mesma maneira ou é um processo diferente? Não, eu acho que o processo é diferente. Eu não sou especialista nessa parada não, tá, Rick? Mas o processo do Aristam, quando vocês estudarem isso mais profundamente, vocês vão ver. A gente bota tudo dentro do Aristam. Então, a gente bota a fonte de açúcar, por exemplo, dentro do Aristam para fermentar. A gente bota dentro do pote tudo que vai acontecer ali dentro. Então, é muito complexo. Normalmente, os suras, eles não levam um monte de ingredientes. É a casca da árvore que você mistura com a água e tal, e que aquilo ali fermenta por conta própria. Tá? Então, normalmente, tá? O toddy, por exemplo, de coco, ele é feito com base na fermentação do próprio coco. Então, ele não tem essas misturas todas. Por isso que a gente chama de surá, a gente não chama de assava, por exemplo, o aristam. Tá? O aristam, ele é o jeito mais complexo de fazer bebida alcoólica. E não é à toa que ele é o melhor de todos, né? É porque a gente pegando e manipulando. É como se fosse uma bebida alcoólica artesanal que é toda feita para ser remédio, né? Ela não é feita para ser consumida socialmente.
Outra diferença que eu acho interessante, que a gente vai ver na aula que vem do Mrudvika e do Surá, que a gente já viu, é que essas bebidas eram consumidas de maneira social na Índia, como ainda são consumidas hoje em dia. Então, a gente vê lá no capítulo, por exemplo, do Rutucharya Dhyayam, ele fala, no verão você deveria estar fazendo não sei o quê, no inverno você deveria estar fazendo não sei o que lá, no outono você deveria estar fazendo o que lá. E tem algumas estações que você deveria estar cercado das pessoas que você ama, bebendo um bom sura, um bom vinho, alguma coisa, entendeu? Ele não manda você beber um arista ou um assava, porque não é bom, assim. Se você já bebeu assava ou arista na vida, você sabe. Para quem não sabe, algum dia, quando a gente for fazer um tour do Vida Veda pela Índia, algum dia a gente podia marcar essa, né? Tipo, dar uma passeada, eu vou levar vocês para um monte de hospital para ver os procedimentos como são. Imagina o tour do Vida Veda, o pior viagem de turismo do mundo, né? Todo mundo querendo visitar o Taj Mahal e querendo fazer compras em Mumbai, e eu ia levar vocês para ver o pessoal vomitando lá no sul da Índia e tal. Esse é o pior, não ia ter ninguém querendo fazer. Mentira, ia ter. Larissa ia, Ricardo Barreto ia, aí, ó, a galera Rô ia, Ju Carrasco ia ficar nós lá, né, vendo gente vomitando, e a galera querendo fazer compras em Mumbai. Então é isso, Rick. Eu acho que o Sura, essas outras bebidinhas, elas tinham um componente social, eu acho mais importante do que terapêutico. O Assavarishtam, até hoje, a gente usa muito, né, na terapia. A gente estuda muito esse troço. É muito complicado de usar, porque é complexo e alcoólico, e tem um monte de efeito colateral potencial, mas é o melhor de todos se você quer ir no fundo, né? Porque é muito intenso, né? A bebida alcoólica ela tem um potencial de dar uma chacoalhada no organismo da pessoa. Dito isso, tem um monte de negativas, né, para o uso desses madhyas, do Madhya Varga, que a gente já viu, né? Durante o processo de Panchakarma, por exemplo, você nunca deveria fazer. Se a pessoa está de barriga vazia, ela não deveria tomar esse troço. Então, é muito delicado na prática clínica usar esse negócio. Belezinha? Foi, meu povo. Fechou? Maravilha. Então, na semana que vem, a gente vai ver um pouquinho sobre o Mrudvika, que é a bebida feita de uva, né? Que é o que a gente chama hoje em dia de vinho. A gente vai ver, né, para que serve, para que não serve, e começar, talvez, a pisar no universo dos Sharkara, dos açúcares, né? Para a gente ir encerrando o capítulo de líquidos. Eu acho que mais umas 4 ou 5 leituras dessas, eu acho que a gente muda capítulo. E o capítulo 6, ele é infinito. Ele vai demorar um bom tempo. Mas ele é absolutamente interessante, porque são todas as comidas, né, do mundo. Mas calma, a gente chega lá. Beleza? Um beijo para todo mundo. A gente se vê na quarta-feira que vem, então, para mais uma leitura dessa série. Um beijo e vamos nessa. Ragadirogan satatano shaktan sheshakaya prasutana sheshan Hautsukya moharatidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vratanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam